Oi, gente, a paz, tudo bom? Então, quando hoje o pastor falou sobre o texto, que nós teríamos que falar sobre a maturidade, na mesma hora me veio à mente Jeremias. E aí, um texto que talvez seja muito conhecido, que está em Jeremias 20, no versículo 9, que diz assim: Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais me aguentar. Jeremias foi chamado com 20 anos de idade. O homem, geralmente nessa idade, com 20 anos de idade, é imaturo. Ele ainda não tem muita noção do que quer, ainda não toma muitas decisões acertadas. E Jeremias ele foi chamado para poder anunciar a destruição, o cativeiro que o povo de Israel passaria. Então, ele foi já foi pedido para ele uma missão muito difícil para pouca idade que Jeremias tinha. E Jeremias foi conhecido como um profeta chorão, Porque ele chorou muito por Jerusalém, chorou muito por Israel, pelo povo, pelo pecado, pelo arrependimento que o povo não tinha. O povo não dava credibilidade à mensagem que o Senhor dava para ele. Mas no primeiro capítulo, o Senhor disse que foi ele quem chamou Jeremias desde o ventre da sua mãe. Como eu vejo maturidade nisso? Maturidade de você ter pouca idade, talvez não ter muita experiência, mesmo vindo de uma família sacerdotal, e mesmo assim você ter uma responsabilidade muito grande de anunciar a destruição de uma cidade, de anunciar que o povo ficaria preso durante muitos anos e não levar credibilidade nisso. Quando Jeremias falou esta frase que nós lemos no versículo 9, ele tinha acabado de apanhar de um sacerdote chamado Pazur, que bateu muito em Jeremias, porque ele tinha anunciado sobre a destruição que ia acontecer, sobre as coisas que o Senhor faria com Jerusalém. E aí o Senhor deu até uma profecia para esse sacerdote. Só que o que acontece? Jeremias estava cansado de não ser acreditado. E mesmo assim, ele teve maturidade o suficiente para poder continuar acreditando que quem tinha chamado tinha sido o Senhor. E que cada palavra que o Senhor falou, ele cumpriria. Tanto que Jeremias, ele conseguiu ver um ponto da restauração. Jeremias ainda conseguiu contemplar os feitos do Senhor. Nessa palavra, isso mostra o que acontece muitas vezes com a gente. Às vezes a gente fica desanimado pelas circunstâncias da vida, às vezes as coisas acontecem e a gente quer desistir. Mas a palavra do Senhor queima como fogo no nosso coração e a gente não consegue guardá-la. Tem que ter maturidade para entender que, independente da circunstância da vida, aquilo que o Senhor mandou você fazer deve ser feito. Tem que ter maturidade para poder anunciar aquilo que Deus mandou você anunciar. Tem que ter maturidade para entender que nem sempre os tempos bons são aqueles que você vai falar. É claro que a maioria das vezes a gente quer profetizar coisas boas, mas nem sempre é isso que o Senhor quer que a gente faça. Tem que ter maturidade para entender que circunstâncias não podem alterar as promessas do Senhor. Tem que ter maturidade para entender que o nosso chamado é acima de qualquer circunstância que venha nos colocar como falhos, nos colocar para baixo, nos colocar como pessoas que não vão conseguir. E Jeremias, para mim, é um exemplo de maturidade. Maturidade porque foi chamado muito novo, maturidade porque chorou, derramou muitas lágrimas pelo seu povo, e maturidade porque anunciou aquilo que Deus tinha para ele, anunciou aquilo que Deus tinha para Israel e foi contemplado, podendo ver uma parte da restauração. A maturidade já é um nível completo, quando você já consegue entender todas as coisas, e Jeremias ele chegou a esse patamar. Então foi isso que Deus falou ao meu coração sobre maturidade. Espero que tenha falado ao coração dos irmãos.
Amém, a paz.